Nessa aula e nas próximas aulas, a gente vai definir uma lei de velocidade de reação baseada em um mecanismo proposto para reações enzimáticas, onde o mecanismo propõe a existência de um intermediário ativo, que é o complexo enzima-substrato. Então, para a gente começar a estudar, a gente vai pegar a reação, uma reação de exemplo, mas poderia ser qualquer tipo de reação enzimática, isso não ia mudar. A gente vai pegar a reação de degradação da ureia. Então, a reação de degradação da ureia acontece por intermédio da enzima urease, aonde tem água também, né, embora não está aparecendo aqui na reação, e ela degrada a urease em amônia e CO2, liberando de novo a urease. Então a gente poderia falar, bom, vamos propor aqui uma cinética de reação elementar, falar que a lei de velocidade de reação, o nosso RA aqui seria igual a um K, concentração da urease vezes concentração da água, mas se a água está em excesso, a água é constante, a concentração não varia, então isso aqui vira uma constante também, então deixaria só K vezes a concentração de urease. Bom, o que acontece é que isso não funciona. Então foram assim, os pesquisadores iniciais pegaram lá, tentaram propor esse mecanismo de reação e essa lei de velocidade de reação elementar e via que não funcionava, não conseguia modelar. Até conseguia, na verdade, em concentrações muito baixas, funcionava. A gente pegasse ali e usava concentrações baixas de urease, modelava bem, mas quando ia para concentrações médias e principalmente concentrações altas, não modelava. Então deveria haver um outro mecanismo de reação ali dentro, que aí veio essa proposta do intermediário ativo. Então a gente vai propor a seguinte reação, a reação que a gente viu anteriormente aqui. Cadê? Cadê você? Que acontecem esses três passos. Existem três reações ali então. A reação o nosso produto, os nossos reagentes, na verdade, são os substratos, que no caso da degradação da ureia é a água e a ureia, e a enzima, obviamente, se forma o complexo enzima-substrato e aí se forma o produto. Tudo bem? Não é mais uma reação. São duas reações em sequência que a gente vai considerar que acontecem. Então, a primeira reação é a formação do complexo enzima-substrato. Então, a gente tem a ureia. Cadê meu? A ureia. Ela reage com a urease, certo? Formando aqui o complexo enzima-urease. O complexo enzima-urease é quando a gente tem a enzima ali e a urease ela está ligada, se ligou à enzima. Ficou horrível o meu desenho aqui, mas serve para exemplificar. E quando a gente cria esse tipo de intermediário, e que normalmente é chamado de intermediário ativo, é por padrão colocar um asterisco nesse tipo de intermediário. Não precisa ser nem para reação enzimática, pode ser uma reação química. A mais B vira C, a gente poderia decompor essa reação em uma reação similar. A mais B, mesmo sendo reação química, entra em equilíbrio com um intermediário ativo, AB, e esse intermediário AB que vira C. Tudo bem? Esse intermediário ativo seria a reação prestes a acontecer. O que acontece? A gente tem as moléculas lá, as moléculas elas se chocam, mas pode ser que não aconteça a reação. Agora, ocasionalmente, as condições elas são favoráveis, onde todas essas energias que envolvem a molécula, as energias vibracionais, elas são deslocadas por simples acaso para a reação acontecer, para a ligação em questão se romper ou a ligação em questão acontecer. E isso é o chamado de intermediário ativo. É quando todas as condições acontecem para que no próximo passo a reação aconteça. Se a gente discretizasse, né? Não é discretizado o mundo real, mas se a gente pensar, seria mais ou menos isso. Então, existem esses intermediários ativos. Tudo bem? Então, a primeira reação
é que a urease reage com o substrato ureia para formar o complexo enzima-substrato, que é o chamado intermediário ativo. Não necessariamente ocorre só com enzimas, mas qualquer tipo de reação que não seja elementar acontece isso. Uma reação elementar, a reação em si, os substratos em si já são o intermediário ativo. Então, por isso, algumas reações a gente pode tratar como reações elementares e outras não. Tudo bem? Então, o primeiro passo é a formação do intermediário ativo e tem sua velocidade de reação que acontece, né? Bom, o intermediário ativo ele pode se decompor e voltar para os reagentes. Então, lembrando, eu até tinha colocado no slide anterior, né? A mais B entra em equilíbrio com seu intermediário ativo AB, certo? Então, tem a reação de ida com K1 e tem a reação de volta, no caso aqui com K2. Eu só estou escrevendo numa reação separada, tudo bem? Então, o complexo urease-ureia pode voltar a ser, por uma simples reação de equilíbrio, ureia mais urease. E a terceira reação, a próxima reação, seria a reação que em um primeiro momento a gente vai tratar como uma reação irreversível, que é onde o complexo, o intermediário ativo, vira o produto final. No caso aqui que a gente está usando de exemplo, né, A mais B vira C, o intermediário ativo AB vira C. Então, no caso da reação enzimática da ureia com a urease, essa reação ela precisa de água, né? A gente está omitindo a água como reagente, e isso acontece porque é uma reação de hidrólise e a gente assume que a água aqui está em excesso, né? Então a gente pode até omitir porque a água ela passa a ser só uma constante no meio da reação, porque a água tem para todo lado. Então você tem muita água e um pouquinho dos outros componentes. A reação ela ocorre em meio aquoso, por isso a gente até normalmente omite o termo água ali, salvo uma ou outra reação enzimática, por exemplo, hidrólise de óleos, onde tem pouca água disponível, que a gente já tem que colocar a água como um reagente. Mas no mais as reações ocorrem em meio aquoso, então a gente acaba até omitindo a água como reagente, né? Então, nesse caso aqui, colocando só por quesitos de exemplificação, depois a gente vai acabar sumindo com essa água. Então, o complexo enzima-substrato com a água acaba se decompondo então nos subprodutos, na amônia, no CO2 e na volta da urease. Se a gente for simplificar essa reação, é aquilo que a gente mostrou ali. Então, deixa eu pegar aqui uma ponteirinha. Então, a gente tem o substrato mais a enzima, entrando em equilíbrio com o complexo enzima-substrato. Em meio aquoso, o complexo enzima-substrato vira produto mais enzima. Então, a reação que era um passo só, acabou virando uma reação de 3 passos, certo? A reação era só substrato mais enzima vira produto mais enzima. Agora a gente tem 3 passos reacionais. E isso é bastante importante. É daí que a gente vai derivar as nossas equações de velocidade de reação. Bom, se a gente quiser escrever de forma mais simples essas 3 reações, chamando a ureia de substrato, a enzima de E, a ureia de S, a enzima de E, o produto de P, a gente pode simplificar essas 3 reações dessa forma aqui, certo? Concordam comigo? Então, a primeira reação é o substrato mais a enzima formando o complexo enzima-substrato. A segunda reação é o complexo enzima-substrato formando, voltando, né, para a enzima mais substrato. A terceira reação é o complexo enzima-substrato em meio aquoso, virando o produto mais a enzima. Esse negócio de em meio aquoso serve especificamente para reações de hidrólise, porque existem 6 tipos de reações enzimáticas. Existem as hidrolases, que fornecem as reações de hidrólise, mas existem as oxidorredutases, que não vão envolver água, existem as liases, que não vão envolver água. Então, só as hidrolases acabam envolvendo um terceiro componente, que é a água, mas
normalmente em excesso. Então, essa água aqui, ela não vai atrapalhar a análise para os outros tipos de enzima, tudo bem? A água está em excesso e a reação ocorre em água. Bom, o que eu quero dizer aqui agora é que a gente decompôs uma reação em 3 reações. E o princípio do mecanismo é, e se a gente tratar essas 3 reações aqui como reações elementares? O que a gente chega? Será que a gente consegue escrever aqui uma lei de velocidade de reação para essas 3 reações elementares? Vamos supor que a gente queira escrever uma lei de velocidade de reação elementar baseado aqui na taxa de reação do enzima substrato. Para a primeira reação, até vou colocar aqui para a reação 1, como que seria essa lei de velocidade de reação? Bom, a formação do complexo enzima-substrato é proporcional à concentração dos reagentes. Então, seria K1 vezes concentração do substrato vezes a concentração da enzima, correto? Se a gente pegasse e escrevesse uma lei de velocidade de reação para a reação 2 baseado na enzima substrato, a gente vai falar que a decomposição do complexo enzima-substrato nos produtos, nos reagentes, é proporcional à concentração do complexo enzima-substrato, certo? Então, K2 vezes o complexo enzima-substrato. Não vou ficar colocando asterisco aqui toda hora que vai me dar muito trabalho. Lembrando, né? Isso aqui a gente estudou lá para trás. Eu acho que está bem claro na mente de vocês. Se não está, voltem e olhem as aulas sobre reações elementares. E se a gente quiser uma taxa de reação aqui, se a gente quiser propor uma lei de reação para a reação 3, então a reação do complexo enzima-substrato 3, que seria a formação do produto mais a enzima, essa reação, né, da formação do produto mais a enzima, ela é proporcional à quantidade de enzima substrato, proporcional à quantidade de água, e é isso. Então seria K3 vezes a concentração do complexo enzima substrato vezes a concentração de água. Tudo bem? Concordam com essas análises? São só reações elementares. Todos os coeficientes estequiométricos da reação são 1, então a gente não está elevando a nada. E a gente está chamando o... Bom, se bem que a gente nem usou produto aqui, mas produto seria todos os produtos englobados. Tudo bem? Então essa é a nossa reação básica, as nossas 3 reações básicas, se a gente está considerando que as reações são reações elementares. Tudo bem? A diferença aqui é que no primeiro momento a gente assumiu que era uma reação só, a reação de enzima mais substrato vira produto mais enzima, e agora a gente está assumindo que essa reação não, ela pode ocorrer em 3 passos. A enzima mais substrato vira o complexo enzima-substrato, que pode voltar, ou pode virar o produto. 3 reações acontecendo. Então, está aqui as 3 reações acontecendo. São essas 3 reações que a gente acabou de definir. E olha que interessante. Se a gente utilizar esse mecanismo de reação, a gente consegue uma previsão muito melhor. Muito melhor do que falar que era uma reação elementar de um passo só. Na verdade, isso aqui funciona para praticamente todas as enzimas. Se a gente pegar, decompor ela em 3 reações e fazer 3 reações em vez de uma só. Só que tem um problema extremamente grande que não passou, provavelmente passou despercebido até agora. Como? Se a gente pegar aqui, e analisar esses compostos, primeiro, na reação 1 ali, a gente tem a concentração de enzima em solução, a concentração de enzima livre. Se a gente pegar no segundo caso ali, no complexo enzima-substrato, a gente tem a concentração de enzima ligada. A gente consegue medir a concentração de enzima total, certo? A concentração de enzima total é a soma das duas enzimas, as enzimas que estão livres mais as enzimas que estão ligadas. Agora, como que a gente determina as enzimas que são livres e as enzimas que são ligadas? É impossível fazer essa análise? Não sei se é impossível, mas para qualquer termo imaginável, é impraticável medir essas concentrações, avaliar essas concentrações.
Como então a gente vai conseguir utilizar essas três equações? Se a gente tem que utilizar a concentração de enzima livre, a gente não sabe a concentração de enzima livre, e a gente teria que saber a concentração de enzima em complexo, e a gente não sabe a quantidade de enzima em complexo. Essas são as reais dificuldades. Então, na aula que vem, a gente vai ver como determinar para esse tipo de reação a concentração de enzimas livres e a concentração de enzimas ligadas. Apesar dessa aula ter se estendido um pouquinho, a gente fez algo extremamente simples até agora. Não foi nada complexo. A gente pegou, em vez de falar que a reação acontecia em um passo, ela acontecia com um intermediário ativo. Foi a única coisa que a gente fez até agora. Então, na aula que vem, a gente vai ver como que a gente determina essas concentrações intermediárias e transforma, no fim, essas três equações em uma única equação de novo.